no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: o meu amor está falando comigo. Venha então, minha querida, venha comigo, meu amor. O inverno já foi, a chuva passou e as flores aparecem nos campos. É tempo de cantar. Ouve-se nos campos o canto das rolinhas. Os figos estão começando a amadurecer e já se pode sentir o perfume das parreiras em flor. Então venha comigo, meu amor, venha comigo, minha querida. Você está escondida como uma pomba na fenda de uma rocha. Mostre-me o seu rosto e deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave, o seu rosto é lindo. A amada declara ao seu amado. Verso 15. Peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. Você pode dizer amém? Vamos orar nessa noite. Pai, te damos graças, Senhor. Te damos graça por estarmos aqui, Senhor, reunidos para ouvir a Tua voz. Senhor, fala com a Tua igreja, fala conosco, Senhor. Que vidas sejam restauradas aqui, que famílias venham ouvir a Tua voz. Senhor, que a nossa mente venha sofrer uma metanoia, que haja mudança, Senhor Jesus, de mente, mudança de comportamento, mudança, Senhor Jesus, em nossas vidas, Pai, porque queremos ser condutores da Tua palavra, queremos ser famílias que abençoam outras famílias, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Essa palavra de Cantares, ela está falando sobre um momento, sobre uma história, sobre algo que uma família está vivendo. E fala justamente de uma estação de vida, de uma estação de saída e de uma estação de chegada. Eles estão saindo de uma fase difícil e entrando numa fase muito confortável, muito boa, uma fase onde eles podem desfrutar do cantar dos pássaros, do perfume das flores que estão começando a dar os seus frutos, da figueira que está dando o seu figo. Eles estão saindo de uma fase difícil, de inverno, de solidão, de dificuldade e entrando numa fase boa. E não é diferente na nossa vida. Os nossos casamentos, a nossa vida, a nossa família, ela passa por essas estações. Ela passa pelo momento de alegria. Geralmente o verão ele é muito marcado por essa fase de felicidade, de alegria, de descanso. A gente, geralmente no calor, a gente pega a família, quem tem condição, vai para a praia, viaja, passeia. É um momento em que você tem um descanso muito maior. É um momento em que você desfruta de um prazer, de estar em família e você se diverte. Sendo que, em contrapartida, assim que o verão ele vai passando, existe a estação que ela vai mudando. A nossa vida ela não muda conforme as estações da nossa secularidade, do nosso tempo, de 3 em 3 meses. Também se a estação de um casal mudar de 3 em 3 meses, gente, esse casal anda meio instável, porque tem gente que é assim, né? A gente que é mulher, a gente passa por esse momento de bipolaridade todo mês, mas o casamento não tem como passar por isso, não. A gente é um pouco instável. Tem fases que a gente inicia feliz, tem dia que a gente está muito estressada, tem dia que a gente está, mulher no seu período de ciclo menstrual, vive isso, a mulher na menopausa. Eu falo com a minha mãe, eu vou te dar um remedinho, tu não está muito pura hoje, não. A mulher na gestação, ela chora muito, fica na minha segunda gestação, acho que eu estava um furacão. Era um estresse que eu clamava, Senhor, o fruto está aqui dentro, Deus, eu não
posso deixar isso ultrapassar a minha vida. Mas tem fase que a gente está chorando, está melancólica, está carente. Mas o casamento, ele passa por essa fase de estação. De repente, tem pessoas aqui que estão vivendo um momento do desfrute, da alegria dessa fase. Tem gente que fala que início de casamento é a primavera. O meu não foi. Foi as 2, 3, o primeiro, segundo, terceiro mês. Venhamos e convenhamos, porque a fase de adaptação é uma das fases mais difíceis. Quem passa pelo segundo ano começa a ter um descanso. Porque para cada levantada de privada que não era baixada, era uma briga. Gente, eu não estou sozinha nessa não, fala a verdade. Quem é que briga? Quem já brigou por isso também, gente? Pelo amor de Deus. Não deixa eu me sentir sozinha nessa situação, senão eu vou achar que eu sou problemática. Mas hoje, graças a Deus, ele vai, ele esquece, eu fico, amém, Senhor, vou lá e abaixo. Vou lá, não vou brigar por causa disso. E a gente passa por essas fases. Geralmente, a estação pós-verão é a estação do outono. O tempo começa a mudar, o clima começa a mudar, o ar fica um pouco mais seco, mais árido. Quem é que já passou por isso? Que depois daquela fase de alegria, o ar começa a ficar mais seco dentro de casa, mas também é marcado pelo momento dos frutos. Um momento em que você colhe, um momento em que você planta e você colhe. E, na verdade, qual é a família que planta algo e não deseja colher? Se você planta um estudo nos seus filhos, amanhã você quer colher o fruto disso, de ver um filho formado. Se você hoje está plantando um sonho, amanhã você tem esse desejo de colher. A nossa vida é assim. E a fase da estação do outono, ela é marcada por estes momentos, por momento de colher aquilo que você plantou. Sendo que nessa fase, ela começa, ao mesmo tempo que você tem uma colheita de frutos, onde você vivencia, onde você experimenta, você também tem a fase que as folhas caem. A gente começa a passar. Toda estação ela tem seu pós e tem seus contras. Mas isso é justamente para poder ajustar a nossa vida, para nos fazer ficar firme em todas as estações, porque elas são importantes para as nossas vidas. E quando você começa a colher, logo após você começa a perder as folhas as folhas das árvores. E o ciclo começa a mudar. O frio começa a bater. O inverno começa a chegar. E é justamente nessa fase de inverno que essa família que está aqui em Cantares, ela está saindo. Mas o inverno ele é necessário na nossa vida, por mais difícil que ele chegue. A fase onde tudo fica deserto, onde muitas das vezes você se recolhe, você se sente sozinho. E o inverno na nossa vida ele é marcado por muitas coisas. Às vezes por uma falta de emprego, às vezes por alguma decepção que bateu na porta da sua casa. O inverno ele chega para qualquer família. E isso é muito importante porque existe uma fase no inverno onde as plantas elas entram num estado de dormência ou hibernação, que é uma característica proposital para acumular energia suficiente para que quando chegar a primavera, elas consigam com toda a força brotar novamente. Então eu percebo que o inverno é muito importante, por mais que para mim pareça ser ruim, pareça ser difícil. Por mais que eu não ouça com tanta clareza o cantar dos pássaros, por mais que eu não sinta o aroma das flores, por mais que eu não consiga desfrutar de um alimento aprauzível, e é importante para a minha vida. Porque quanto mais as minhas raízes elas são regadas, mais eu consigo penetrar na terra. Mais a minha raiz ela é solidificada. E qual o problema de muitos casais? É por eles acharem que aquela fase não vai ter fim. Porque na vida de muitos casais,
o inverno ele pode durar alguns meses. E na vida de outros, o inverno ele pode durar anos. Sendo que a estação ela muda. Da mesma forma que a Terra ela sofre essa rotação, a nossa vida também. Sendo que a gente precisa entender que na sua história, que na história da sua família, existe um tempo determinado e uma história específica que Deus está escrevendo para a sua casa. Sendo que nesses períodos a gente tende a pensar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Que na casa do vizinho existe mais alegria do que a nossa. Mas eu quero te dizer nessa noite, o Senhor está regando a raiz da sua família. O Senhor está escrevendo a sua história dentro dessa estação difícil que parece que a planta, que parece que a árvore da sua casa vai morrer. E eu quero te dizer uma coisa, o verão passa, o outono passa, o inverno passa e a primavera chega novamente. E você precisa entender isso. Você vai viver na história da sua casa, na história do seu casamento, várias primaveras. Mas também não podemos deixar de entender que os verões, que os invernos, os outonos também vai bater na porta da nossa casa. Quantas famílias com histórias tão diferentes já viveram isso? Às vezes é uma perda dentro da sua casa. Às vezes a porta se fecha, um emprego que você tanto esperava, um concurso que você tanto almejava passar, e você não passa, e você de repente não tem a cura. Mas isso não define a história da sua casa. Isso não define a tua história como pessoa. Isso não define a história da sua família. Porque antes de você pensar em planejar alguma coisa para sua casa, existe um futuro que já foi preparado por Deus. Certa vez eu estava conversando com uma tia minha por uma perda da neta dela, recém, um caso bem parecido com o do nosso diácono Jorge, da Stephanie. E eu falei, acalma teu coração. Porque você não sabe a história que está sendo projetada para a vida da sua filha. Eu tenho a minha filha. Eu tenho sonhos. Eu tenho os projetos de vidas para daqui a 10, 20, 30 anos. Mas o meu Deus tem um projeto muito maior do que o meu. E você precisa entender isso. Não sei nem por que Deus está me direcionando para essa parte. Mas os seus filhos não são um projeto seu, são um projeto de Deus. E se Deus determinar algo totalmente diferente para a vida deles, você como pai precisa dizer, Senhor, eis-me aqui. A palavra diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. E se você for um pai e você não está bem preparado para lançar a sua flecha no destino certo, o seu filho vai perecer. A palavra de Deus fala que com sabedoria você constrói uma casa, mas com inteligência ela se firma. Se você não estiver firmado na palavra de Deus, você não vai saber lançar o seu filho para a direção certa. E é por isso que diante dessa sociedade que a gente vive, vemos jovens tão doentes, jovens tão perdidos. Por quê? Pais despreparados. E isso não é fora não, até mesmo dentro da igreja. Se você não conduz bem a palavra da verdade, se você deixa que os seus filhos aprendam a palavra quando vier à igreja, e você não projeta isso dentro da sua casa, se você não for o pastor, o sacerdote do seu lar, ela perece, porque precisamos ter estratégia para trabalhar, para conduzir a nossa família diante daquilo que o Senhor quer fazer. Para a nossa vida estar alinhada ao propósito de Deus, precisamos ter o discernimento daquilo que Deus Ele quer dentro da nossa casa. E como nós conseguimos isso? Como é que nós temos as armas certas para batalhar contra os inimigos da nossa família? É quando os nossos joelhos estão dobrados. É quando nós fazemos aquilo que Jesus fala no Sermão da Montanha. Ei,
vai para dentro do seu quarto, fecha a tua porta, que aquele que está em secreto te ouvirá. Se o deserto chegou na sua casa, meu irmão, se você está vivendo essa fase difícil, acalma o teu coração. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: acalma o teu coração, porque a primavera está chegando. E eu quero declarar o que esse homem diz para sua amada, que é a própria palavra do noivo para a sua noiva, que é a própria palavra de Jesus para a sua igreja, que diz assim no verso 11: o inverno passou. Você pode dar um glória a Deus? A chuva passou. Você pode dizer para o seu cônjuge nessa noite, para o seu irmão que está ao seu lado: o inverno já foi. A chuva passou. O tempo de cantar chegou. Talvez você ainda não esteja visualizando isso, mas fé é isso. É a certeza de que aquilo que você ainda não consegue ver com os seus olhos, saber que já está acontecendo. As flores aparecem nos campos. É tempo de cantar. Eu já ouço, você pode declarar isso. O canto das rolinhas. Os figos estão começando a amadurecer. Você pode crer nessa palavra? Que todos aqueles sonhos que você estava projetando estão começando. Aquilo que estava em flor está começando a criar forma. Os figos estão começando a amadurecer. Aquilo que você estava projetando está começando a criar vida. E já se pode sentir o perfume das palmeiras. Venha então, meu amor. Venha comigo, minha querida. O Senhor te diz assim nessa noite: você está escondida como uma pomba na fenda da rocha. Mostra-me o seu rosto e deixe-me ouvir a sua voz. Pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. E a amada vai declarar uma coisa que, lendo a Bíblia, você acha até que é o homem que está falando, mas é a percepção de uma mulher. E eu acho isso tão incrível que parece que Deus, ele coloca alguns pontos em nós, tipo perigo, vigia. E ela vai declarar uma coisa para o seu amado: peguem as raposas e apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação que está em flor. Sabe o que é incrível? Eles estão vivendo algo novo na vida deles. Aquele tempo de dor, de solidão, de frieza, de desemprego, de morte, de luto, de decepção, passou. Eles estão vivendo algo novo. É um tempo de cantar. Eles podem observar as coisas dentro da casa deles criando forma, criando vida, florescendo, gerando fruto. Mas aquela mulher percebe que existe algo dentro da vinha delas. Ela não fala, vamos vigiar. Não, ela fala que está dentro. Está dentro da vinha. E a vinha era algo muito importante, porque era passado de pai para filho. De tão importante que era, não se vendia. E a vinha era algo que era muito protegido. Mas elas sabem que existe algo dentro da vinha delas que pode matar tudo aquilo que eles estavam vivendo de novo. Você está vivendo algo novo? A fase está nova, está boa, mas existe algo dentro da sua vinha que pode destruir a sua casa. Existe algo dentro da sua vinha que pode destruir tudo aquilo que vocês tiveram trabalho, tudo aquilo que vocês projetaram. Existem coisas lá que vocês precisam perceber que precisam ser retiradas. E essa mulher, ela fala para o seu amado: peguem as raposas e apanhem as raposinhas. As raposas é muito mais fácil de você detectar, porque elas são grandes, elas fazem muito mais barulho. É muito mais fácil você, dentro da sua casa, perceber que de repente o teu filho está andando com amizade que ele não é para andar, pela manifestação dela. Mas de repente você não consegue perceber aquilo que ele está acessando dentro da tua casa. Pais que não têm controles
do celular, da internet. Irmãos, eu tenho uma amiga minha, uma conhecida minha, que perdeu o seu filho há pouco tempo atrás. Porque com o intuito de dar o bom e do melhor para o filho dela, de colocar os melhores equipamentos dentro do quarto dele, perdeu o seu filho. E hoje ele saiu de casa, um jovem que era totalmente adorável. E eu creio que Deus ainda vai fazer um milagre, que Deus ainda tem algo para fazer na vida dele. Mas a falta de percepção daquilo que teu filho tem observado, aquilo que é silencioso, pode matar o projeto, pode matar aquilo que Deus te deu para você cuidar. É muito mais fácil você detectar algo grande que pode destruir a sua casa. Mas existem coisas que são silenciosas. As raposinhas eram assim, pequenas, não faziam barulho. E aparentemente, quando você vê uma raposinha, você vê algo inofensivo. Ah, é tão bonitinho. Se você olhar uma raposa, você vai falar, é tão bonitinho. Mas é astuta. E tem o poder de destruir tudo aquilo que você projetou para sua vida, para sua casa, para sua família. E ela manda fazer isso. Cuidado. Apanhe, peguem as raposinhas antes que elas estragam, antes que elas acabem com aquele momento novo que eles estavam vivendo. Para cada momento novo, para cada sol, para cada florescer, para cada fruto que está sendo gerado, você pode ter certeza, existe uma raposinha que vai tentar destruir tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Tudo aquilo que está criando forma, tudo aquilo que está gerando vida. E é por isso que precisa ter dentro do lar mulheres atentas, capazes de enxergar, capazes de detectar aquilo que pode destruir o seu lar. Porque a palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica, ela constrói, ela cuida. Mas aquela que é tola, com comportamentos tolos, com falta de ligação, de entendimento daquilo que Deus tem para a vida dela, ela pega o lar dela e joga no chão, ela destrói. Precisamos ter homens que assumam o sacerdócio da sua casa para construir um lar espiritual. E em contrapartida, precisamos ter mulheres sábias que conseguem edificar a sua casa. Jesus, ele vai falar logo no final do Sermão da Montanha: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Não adianta você ouvir, não adianta você chegar no culto e ouvir tudo aquilo que o pastor tem de bom para fazer, se você não colocar em prática, se você não praticar, se você não zelar pelo teu lar, se você não cuidar. É como um homem, é como um tolo que constrói a sua casa sobre a areia. E quando vem o vento, quando vem as estações difíceis, quando o vento bate, quando as ondas vêm, elas vão embora. Ao contrário daquele que constrói a sua casa sobre a rocha, as ondas podem bater, o vento pode soprar, a tempestade vai de encontro a ela, mas ela não é derribada, porque construiu a sua casa sobre a rocha. Está na hora de nós começar a alinhar, começar a perceber, começar a construir. Se de repente você chegou aqui neste lugar e até determinado tempo você tem construído a sua casa sobre areia, está na hora de você começar a mudar a rota da sua vida. Antes que os inimigos da sua casa, antes que as raposinhas elas venham e destroem tudo aquilo que um dia você plantou. Precisamos solidificar a nossa casa. Você que está aqui nessa noite como mulher, como homem, como filho, precisa começar a se solidificar. Porque uma geração curada exige de nós, homens, mulheres, filhos sadios. Eu já falo, eu já profetizo sobre a vida, sobre o futuro da minha filha, sobre a geração dela. Ainda que o mundo diz que tende a ser pior,
Deus vai levantar no tempo delas uma geração e eles farão parte disso. Geração Vida de Caioaba fará parte disso. Aonde nós não conseguirmos ir, eles irão além da gente. Existem coisas que Deus tem colocado no meu coração e no coração do meu esposo que a gente falou assim: se nós não conseguirmos, elas irão. O que eu não consegui fazer, a minha filha vai além. E a geração dela vai além. Porque a teoria do mundo fala que tende a ser pior. Mas Deus vai levantar uma geração de profetas. Deus vai levantar uma geração de adoradores que farão obras maiores do que a gente tem feito nesse tempo. E incrível que você vê que existe uma percepção dessa mulher. E em Neemias, no capítulo 4, versículo 14, ele diz o seguinte: examinei a situação. Você vê que é um papel de uma mulher numa parte e o papel de um homem em contexto totalmente diferente. Reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembre-se que grande e temível é o Senhor. Lutem por seus irmãos, lutem pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelos seus esposos e pelos seus lares. Foi para isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Neemias estava diante de uma situação caótica. E já tinha tido a missão de construir o templo, reconstruir o templo. E ele agora vê a situação dos muros que ainda estavam derribados. E ele enxerga. Ele enxerga o problema da sociedade dele. E ele convoca pessoas para se levantarem e lutarem por seus irmãos, pelos seus filhos. E é nisso que Deus quer fazer nessa geração. Levantar pessoas que não têm medo. Que não têm medo do que tem se falado neste mundo. Do que vem contra a igreja, contra os princípios de Deus. Pessoas que não têm medo de lidar com as mentiras que o mundo tem pregado, mas que se apossam da responsabilidade de se colocar na minha casa. Não. Eu vou lutar pelos meus irmãos. Eu vou lutar pelos meus filhos. Conceitos mundanos, seculares dentro da minha casa, eu não permito. Homens que se levantam para lutar pelas suas esposas, para lutar pelos seus filhos, para lutar pelos seus lares. Você vê que é um conjunto que, em contrapartida, existe um homem que se posiciona para lutar. Existe uma mulher que ela percebe as artimanhas do diabo contra a sua casa. Então você consegue perceber que um reino desunido, ele não subsiste. Quando a Bíblia fala que a mulher, ela é submissa, o mundo começa a falar contra. Mas na verdade você não está atrás. Você está ao lado. Quando o homem sabe qual é o papel dele, nenhuma mulher ela tem dificuldade de submeter a isso. Sabe por quê? Qual o meu propósito do meu lar? Qual o papel do meu marido dentro do meu lar? Então, se ele está à frente, ainda que eu esteja atrás, eu estou de joelho dobrado. Submissão é isso. É você estar debaixo da missão de alguém. E antes de você estar debaixo da missão do seu marido, vocês estão debaixo da missão de Deus, que é construir famílias, que é manter aquilo que o diabo tem destruído de tempos em tempos. Cada vez mais o divórcio ele tem aumentado, até mesmo dentro da igreja. O diabo ele tem investido de forma grande a sua missão, e em muitas casas ele tem conseguido obter vitória. Mas nessa igreja se levanta nessa noite um povo que resiste a toda a estratégia do inferno. Eu quero ler com vocês no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante. Nós iremos aprender 3 princípios ou 3 comportamentos que, se eles não estão na nossa vida, eles se tornam inimigo do nosso lar. Porque, como eu falei, às vezes a gente tende a colocar as raposinhas até mesmo como coisas externas, mas não deixa de ser, porque não é para estar em nós.
E existem muita coisa, eu acho não, tenho certeza, que Deus ele quer tratar primeiramente em nosso interior, na nossa vida, no nosso modo de ser. São as raposinhas que existem em nós, que precisam ser detectadas e que precisam ser apanhadas. Diz assim a palavra do Senhor. Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para fazer uma refeição. E daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. E ela disse ao seu marido: tenho certeza de que esse homem é um homem de Deus. Que esse homem é um homem de Deus que sempre vem aqui. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima de casa. E vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar ali. Primeira lição que eu tomo com essa mulher: comum acordo. Quantos aqui, gente, vamos ser sinceros, já fez alguma coisa que não foi no comum acordo? Seja no início, seja no meio. Que às vezes o nosso orgulho tende a fazer isso. Às vezes a gente tende a não perguntar, por às vezes em ser cheio de si, não é verdade? Eu brinco que assim que eu casei com meu marido, era tanta coisa que chegava do Mercado Livre na minha casa, que eu falei assim: se chegar mais alguma caixa, eu vou devolver. Se chegar mais uma guitarra nessa, se chegar um pedal novo, eu vou esconder e tu não vai saber que esse negócio chegou. Porque no início a gente sofria de dificuldades financeiras, de uma falta de administração. Porque quando a gente casa, geralmente eu já trabalhava, ele trabalhava, a gente ainda não tinha compreendido aquela questão do nosso dinheiro. Então, por mais que a gente falava que era tudo nosso, eu gastava com coisas e ele gastava com outras coisas, e que no fim das contas não sobrava dinheiro para pagar o que era para ser pago, as contas mais necessárias. Então aquilo que a gente tinha como projeto, a gente não alcançava, porque cada um gastou com besteira. Até o ponto que a gente falou: não, a gente precisa, vamos olhar a rota disso aqui, vamos rever, porque tem alguma coisa está errada dentro dessa casa. E não adianta colocar a culpa no dízimo, não era, gente. Deus era fiel, mas a gente que gastava além daquilo que a gente podia pagar. E você percebe em outra tradução, fala, façamos-lhes. Essa escolha dessa mulher, ela era rica. E ela, de repente, poderia fazer sem o consentimento do marido dela. Poderia pensar: nossa, esse homem é homem de Deus, vou deixar ele aqui na minha casa. Imagina se ela faz um negócio desse e o homem não concordasse. Primeiro que é mexer com finanças. Porque para construir um cômodo, para colocar uma cama, uma lamparina, para aquele homem ir ali todo ano, sabe lá se o marido dela ia querer receber, gente? Por mais que fosse homem de Deus. Então, ela entra num comum acordo com o marido dela e fala: façamos-lhe um cômodo para esse homem. Ele é um homem de Deus. De repente, o que ela iria fazer não ia nem sair do recurso do esposo dela, mas ela tinha percepção do que era certo. E a primeira lição que eu aprendo com essa mulher é justamente sobre isso. E no Casados para Sempre, a gente aprende a gente tem essa lição que fala sobre acordo. O tratado não sai caro. Se você tratar com o seu esposo ou com a sua esposa algo, o tratado não sai caro, não tem discussão, não tem problema. Mas às vezes algo que você faz sem a permissão ou sem o consentimento de uma pessoa, isso pode gerar problemas tão grandes na sua vida, porque ela poderia falar ao seu esposo: é melhor esperar um pouquinho, vamos fazer isso agora não? Ou não toma essa atitude precipitada. E isso pode impedir que vocês, como casal, como família, vivam problemas muito maiores. E eu não digo só na área financeira, eu digo num todo. Se o casal não está em comum acordo, se um corre para um lado, o outro corre para uma outra direção, fica difícil de ter paz.
fica difícil, porque isso começa a trazer problemas tão pequenos por algo que poderia ter sido tratado antes. E a primeira lição que eu tomo com essa mulher é justamente isso, acordo. Para vocês que de repente ainda vão casar, você que está me ouvindo de repente pelas redes, o comum acordo te livra de problemas tão grandes, atitudes precipitadas, de repente em relação à criação dos seus filhos. Se não tiver acordo, irmão, a Bíblia fala que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E vocês são uma só carne. E às vezes coisas pequenas começam a gerar problemas grandes. Mas por quê? Porque pequenas raposinhas têm o poder de ir matando. E ela não come os frutos, ela come as folhas. Para que você não chegue a gerar aquilo que você plantou. A importância de você fechar a porta quando o problema chega na sua casa. Porque quem não tem o poder de resolver não precisa ficar sabendo. E às vezes a gente tem mania de falar tanto, ou de falar para as pessoas. Mas essa pessoa, a gente fala para todo mundo, mas menos para a pessoa certa. E essa mulher, ela fecha a porta do quarto diante da situação que ela está atravessando. Então chamou o marido e disse: mande o empregado trazer uma jumenta, eu preciso falar com o profeta. Volto o mais depressa que eu puder. O marido perguntou: por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa de lua nova. E ela disse o quê? Vai tudo bem. E esse é um ponto que, se nós não tivermos, ele se torna um grande inimigo da sua casa. Porque se aquela mulher, ela chega aos pés do marido dela, se derramando: nosso filho morreu, e ela não vai atrás de um socorro, ali mesmo aconteceria o enterro do filho. O sonho dela ali mesmo acabava. Mas a importância de você ter temperança, ou na atualidade, o equilíbrio emocional diante de uma situação difícil, você é capaz de colocar em jogo o sonho da sua vida, a promessa que Deus te deu, o teu casamento, a sua relação com o seu filho. Se você não tem esse fruto manifesto em você, porque às vezes a gente tem mania de falar: eu tenho fruto do Espírito, mas isso aqui eu não tenho isso não. Isso é estou precisando exercitar isso melhor. Se você não tem equilíbrio dentro da sua casa, diante de uma situação difícil ou de uma situação desafiadora que te tira do seu eixo, você é capaz de falar palavras que não era para você falar dentro da sua casa. Você é capaz de amaldiçoar aquilo que Deus te deu. Você é capaz de proferir palavras que matam. É capaz de falar muito mais coisas que, ao invés de abençoar, amaldiçoa. E a Bíblia fala que, como pode uma fonte de água jorrar água amarga e água doce? Não tem como. Como pode uma boca mal abençoar e ao mesmo tempo ela maldizer? E se você não tem esse equilíbrio, eu fico pensando: meu Deus, que equilíbrio foi esse que essa mulher teve diante dessa situação da perda de um filho? De repente você não esteja passando pela perda de um filho, mas uma situação difícil que precisa ser tratada no seu caráter. Você coloca tudo a perder, todo o projeto de Deus. E essa raposinha, que se chama falta de temperança ou falta de equilíbrio, tem o poder de comer as flores da sua vinha. Porque eu falo: eu não quero chegar ao final da minha vida com meu esposo, depois que os filhos forem embora, igual acontece com muitos casais idosos, nenhum olha para a cara do outro, vivem por conveniência, por estar ali. Não, eu quero continuar amando, mas tudo isso depende daquilo que eu tenho plantado dentro da minha casa. Apanha as raposinhas. Apanhe a raposinha do orgulho, da resistência. Apanhe essa raposinha da falta de equilíbrio dentro da sua casa.
Esses dias eu estava conversando com a minha filha, acho que foi ontem. E a gente tem uns vizinhos que gritam muito com os filhos, é aquela... Aí ela, mãe, por que você não age assim? Eu falei para ela, porque eu não quero não. Às vezes dá vontade de dar um surto, de falar, eu vou embora, vou deixar vocês tudo aí. Quem é que nunca falou isso, gente? Pelo amor de Deus. Não me deixa sozinha nessa, não. Quem nunca falou, eu vou embora, eu quero ir para um lugar bem longe e vou deixar vocês tudo aí com seu pai. A gente dá um surto de vez em quando, mas a gente volta para o nosso estado original. E ela falou, mãe, por que você não faz isso? Eu falei assim, porque dia após dia eu luto contra a minha carne. Porque a minha vontade é de fazer. A minha vontade é de falar. A minha carnalidade às vezes grita, mas eu não posso dar lugar a ela. A partir do versículo 25, diz assim, e assim ela saiu e foi para o monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu, chegando e disse ao seu empregado Geazi, veja, a mulher de Sunem vem vindo, corre até lá e pergunte se está tudo bem com ela, com seu marido, com seu filho e com seu filho. A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Esse é mais um princípio que eu aprendo. Geazi não teria o poder de resolver o problema dela. Então, para pessoas que não têm o poder para resolver o seu problema, o problema de dentro da sua casa, feche as portas. Porque às vezes, de repente, você pode estar se abrindo para quem pode estar te dando um conselho errado. De repente, você pode estar abrindo coisas de dentro da sua casa, problemas conjugais, problemas com filhos, com quem, além de não poder te dar uma solução, vai te inclinar a fazer aquilo que não era para fazer. A Bíblia fala que há vitória na multidão dos conselheiros. Mas se você estiver buscando conselho com a pessoa errada, olha o quanto você põe a perder. Às vezes o casal está passando por uma situação difícil e você ouve o conselho daquela que separou já 4, 5 vezes. Eu não passo por isso. Duvido, o homem não manda em mim. Duvido, eu não estou falando. Eu sei que existem particularidades. Eu sei que eu não posso generalizar. Existem mulheres que passam por situações difíceis, até mesmo de agressões. E agressões, eu não digo que são agressões físicas, não, as agressões verbais. Feridas na alma, ela dói muito mais do que feridas no corpo. E existem coisas que só em Deus nós alcançamos cura. Mas eu estou falando de situações que são situações que podem ser resolvidas, mas às vezes por um momento de fúria, um conselho errado, aí você pega uma ação do inimigo e põe tudo a perder. Aquilo que poderia ter gerado vida, um momento de inverno, um momento de sequidão, às vezes um momento de dor, mas uma estação que tende a passar, você faz com que ela se acabe ali. E esse princípio, que é do falar demais, colocar para o externo aquilo que é para estar interno. E o engraçado é que quando ela fala para Geazi, vai tudo bem, ela continua a caminhada dela. Quando ela está aos pés do profeta, ela se desmancha. E o profeta vai até a casa dela, e o que ele faz? Fecha a porta. Você vê que existem guerras que tem que ser travada com a porta fechada. Eu quero te convidar nessa noite a você fechar a porta da sua casa. A fechar a porta para quem não precisa saber dos seus problemas. Se for para você abrir, abra para quem tem solução. Abra para quem tem o poder de te dar uma palavra que possa derramar vida sobre a sua casa. Esses 3 inimigos, essas 3 raposinhas, se não forem apanhadas, elas podem destruir o teu lar. Elas podem colocar essa estação de primavera, essa estação florida, a perder. A vinha que você demorou tanto tempo ali plantando, que está começando a florescer, se você não apanhar isso, se você não arrancar isso
está dentro da sua casa. Porque na palavra fala, apanhe. A estação está bonita, mas existem coisas que podem destruir, está aqui dentro. Seja o orgulho, seja a prepotência, seja a arrogância. Paulo, ele fala assim, avalia-se, pois, o homem a si mesmo. E a gente tende a avaliar sempre o nosso cônjuge, né? A gente tem aquela tendência de Adão, de Eva. Foi a serpente. Senhor, foi a mulher que você me deu. Nunca assume a responsabilidade para si de se enxergar e ver que a mudança que você quer dentro da sua casa, ela tem que partir de você. Porque quando você entende que algo precisa mudar, até aquele que você sabe que precisa mudar, o seu comportamento diferente, ela muda o quadro. O seu falar dócil, ao invés de retribuir com a mesma aspereza, com o mesmo desequilíbrio, ela começa a mudar questões dentro da sua casa. Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite a você começar a examinar, assim como fez em Neemias, examinar a situação. Examinar a situação, enxergar o problema e começar a trabalhar para aquilo que precisa ser mudado, começar a mudar dentro da sua casa. Eu não sei como está a sua casa, não sei como está a sua família. E eu quero orar com você. Eu quero te convidar a você guerrear pela sua família. Quero te convidar como homem, assim como Neemias enxergou o problema dentro da sociedade dele. Eu quero te convidar a você enxergar o problema dentro da sua casa e lutar pelos seus filhos, lutar pela sua esposa, lutar pelo seu lar. Eu quero te convidar como a mulher de Cantares, que mesmo diante de uma situação florida, ela teve a percepção que existiam coisas dentro da casa dela, que existiam raposinhas que poderiam colocar tudo a perder. Eu quero te convidar nessa noite a você visualizar o quadro da sua família, o que existe dentro dela que precisa ser mudado. Ou que existe dentro de você que Deus precisa trabalhar para que isso não gere morte. As raposinhas, elas não vinham comer os frutos, elas vinham comer a flor. Abortava tudo aquilo que eles tinham gerado. E essa é a função dela. Abortar tudo aquilo que um dia você gerou em seu coração. Que você, como esposa, como marido, que em conjunto geraram. E que de repente está começando a abortar por questões que precisam ser tratadas. Existe remédio do Senhor para a sua vida nessa noite. Se de repente você se encontra nessa situação, ou de repente numa autoanálise você se percebeu que se você não mudar esse teu comportamento, você vai colocar a perder tudo dentro da sua casa. E se você se encontra nesse estado, não fique com vergonha, não fique apreensivo. Se deleite no Senhor nessa noite, porque Ele tem cura para derramar sobre a sua vida.